malhava o trigo escondido dos midianitas, para ser o guerreiro, o herói da nação. Gideão tinha Deus posto em seu coração. Ele junta o povo para guerrear. 32.000 armados para lutar. Aí Deus aparece. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus, segundo o registro de Mateus, capítulo de número 16, a partir do versículo 13 ao versículo de número 20, parafraseando a temática de Mateus capítulo 24 e versículo 14. Eu uso o texto de Mateus capítulo 16 por fundo histórico, versículo 13 ao versículo de número 20. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Amém? Tome o seu assento, por favor. Que Deus e Cristo vos abençoe pela reverência à leitura da palavra de Deus. Amados e queridos irmãos, é do conhecimento de todos nós que os evangelhos de Jesus Cristo, segundo o registro de Mateus, Marcos, Lucas e João, tem como finalidade narrar ou expor ou trazer ao conhecimento dos seus leitores uma biografia, uma história resumida e sumária do ministério de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Observando o texto de João capítulo 21, versículo 25, quando há um testemunho bíblico dizendo que se fôssemos narrar tudo quanto Cristo fez e realizou, não haveria livros no mundo que coubesse. Vou repetir: não haveria livros no mundo que coubesse. Os evangelhos segundo Mateus, Marcos, Lucas e João é uma sinopse, é um resumo daquilo que Cristo realizou em 3 anos e 6 meses do seu curto ministério. Em 3 anos e 6 meses foi o suficiente para ficar 4 biografias registradas. O que homens levaram 40 anos para escrever uma biografia, ele tem em 3 anos e 6 meses 4. E chega João para dizer que não deu para colocar tudo, por isso só foi uma biografia. Imagine quantas outras coisas não fizeram o Senhor no seu curto ministério.
aquilo que Cristo realizou impactou toda a geração daquela época, todas as cidades circunvizinhas. Os irmãos bem sabem que quando entramos no Novo Testamento, ou na introdução ao Novo Testamento, que é os Evangelhos, existe uma expectativa messiânica na alma dos hebreus, pois ao longo do Antigo Testamento os profetas vêm profetizando a respeito do Messias, da chegada do Salvador, da chegada daquele que iria livrar Israel das mãos dos seus inimigos, da chegada daquele que ia resgatar a humanidade do pecado e conduzi-la à presença de Deus. E a expectativa é tão grande no coração dos hebreus que só uma pergunta: será que ele já chegou? Será que ele já está por aí? Será que ele já nasceu? Será que ele já apareceu? Isso é tão verdade que você lê Mateus capítulo 3, tem um pregador por nome João o Batista, e ele está pregando e batizando junto ao deserto da Judéia, e as multidões estão saindo das cidades circunvizinhas e indo ter com ele. Inclusive os povos de Jerusalém estão deixando a cidade santa vazia e indo à Judéia, ao deserto, para ver um pregador pregar. A mensagem dele é forte, é impactante e traz como bojo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. As pessoas que vão lhe ouvir e que recebem a palavra de bom grado vão se convertendo, e ele no auxílio dos seus discípulos vai batizando-as no rio para a remissão de pecado. E quando eles vão até a esse pregador por nome João, subtítulo O Batista, e pergunta para ele: és tu o Cristo que havia de vir? Porque há uma expectativa no coração de todos se o Messias chegou. Ele, com aquele sorriso só dele, diz: não, eu não sou o Cristo. És tu porventura o profeta? Ele diz: eu não sou profeta. Mas um pouco mais adiante, quando se pergunta para Jesus quem é João, Jesus disse: o que saíste a ver no deserto? Um caniço levado pelo vento? Eu lhes digo que entre os nascidos de mulher não se levantou na terra um homem como ele, João. João é um profeta. Pergunta para João: João, tu és o Cristo? Ele diz: não. Tu és o profeta? Ele diz: também não sou. Pergunta para Jesus quem é João, e Jesus fala: é um profeta. Pergunta para João: tu és profeta? Diz: eu não sou. Pergunta para Jesus, Jesus diz: João é profeta. Por que João está dizendo que não é e Jesus está falando que ele é? Porque João está dizendo: quem tem não fala o que tem, e quem é não fala que é. E conjuga para si dizendo: eu sou uma voz que clama do deserto. Eu vim primeiro do que ele, mas ele existe primeiro do que eu. Eu só vim na frente porque eu sou precursor, aquele que vem preparar o caminho para a chegada do rei. Eu sou o precursor, aquele que veio aparar o caminho, aplanar os montes e os vales, endireitar as veredas, preparar o coração de toda a geração, porque uma vez o coração do povo estando preparado, o rei vem vindo com a mensagem do céu, com a mensagem do reino, com a mensagem que salva, com a mensagem que cura, com a mensagem que liberta, com a mensagem que transforma, com a mensagem que dá vida, com a mensagem que restaura, com a mensagem que liberta, com a mensagem que muda a história, com a mensagem que muda o comportamento do homem, uma mensagem de regeneração, uma mensagem de novo nascimento, uma mensagem salvífica, uma mensagem rediviva, uma mensagem redentora, uma mensagem de perdão, uma mensagem da cruz, uma mensagem do Pai, uma mensagem do Filho, uma mensagem do Espírito Santo, uma mensagem verdadeira, uma mensagem absoluta, uma mensagem que é verdade, uma mensagem que é pura, uma mensagem que é linda, uma mensagem inigualável, uma mensagem que transforma, uma mensagem que salva, uma mensagem que alcança, uma mensagem que penetra, uma mensagem que visita, uma mensagem que muda a história da raça humana. O rei está chegando com essa mensagem. João prepara o caminho, e quando Cristo chega,
e inicia o seu curto ministério de 3 anos e 6 meses, Marcos registra o capítulo 1, verso 14 a seguir, que Jesus vai para as regiões da Galileia, e adjunto a Zebulon, Naftali, Cafarnaum, ele vai passando por essa região, e ao chegar em Galileia, ele observa alguns homens pescando, e começa a vocação, a chamada dos seus primeiros discípulos, dos 12 que ele vai chamar. 7 deles são do ofício da pesca, e esses 12 homens vão passar a segui-lo e vão aprender com ele. Num espaço aproximadamente de 18 meses, eles estão passando pelo processo do discipulado, e no período do discipulado, Jesus os levou a muitos lugares. Eles ouviram, eles presenciaram, eles contemplaram, eles viram o que Jesus fez na autoridade do Espírito Santo, na dependência do Espírito Santo, conforme o registro de Lucas em Atos 10, versículo 38, pelas palavras de Pedro na casa de Cornélio, quando ele diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, libertando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E Jesus, realizando as suas obras magníficas, curou, libertou, transformou, restaurou, ressuscitou, fez milagres extraordinários. João está preso, ele está sofrendo as ameaças do seu martírio, quando chama os seus discípulos, diz: vai até Jesus e pergunta para ele se ele é o Cristo que havia de vir. E de repente os discípulos de João Batista vão até Cristo e faz a pergunta, e Jesus então dá-lhe a resposta. Vai até João e diga para ele que aqui os cegos veem, os surdos ouvem, os mudos falam, os coxos andam, os leprosos estão sendo limpos, mortos estão sendo ressuscitados, os demônios estão sendo expulsos, e o evangelho está sendo pregado aos pobres. Aí João diz: para de me seguir e segue-o, porque o Messias chegou, o Salvador esperado chegou, e agora o palco, o ministério é dele. Então eles passam a seguir a Cristo. Cristo vai conduzir os seus discípulos para outros lugares e realizar coisas inefáveis. Mas no capítulo de número 16, o versículo de número 13, os irmãos observem comigo que Jesus vai conduzi-los para uma região denominada pelo texto de Cesareia de Filipo. Mas essa região, doravante, mencionada no texto, nem sempre teve esse nome, Cesareia de Filipo. A região sempre foi um palco de paganismo, de idolatria. Essa região antigamente era denominada de Gad Baal, aonde os homens ou a população se imigravam para lá, até por causa do benefício que ela trazia pela fauna que ali existia, irrigada pelas águas do Rio Jordão, beneficiada pelo Monte Hermon, e trazia a essa região um lugar muito propício para os idólatras pagões se recorrerem aqui e oferecer sacrifícios aos seus deuses. Dentro do contexto do Novo Testamento, ela foi entregue ou passada a Filipe, que por sua vez vai dar o nome de Cesareia como homenagem aos Césares, e Filipe em homenagem a si próprio. Essa região, muito bem irrigada e beneficiada pelo Jordão, fazia com que as pessoas buscassem lugar junto à fauna e ali levantavam os seus altares. Se porventura você estudar a geografia, ainda é possível nos dias de hoje você
encontrar uma muralha não muito alta e não muito longa, mas com uma esfinge, uma caricatura de um bode, a face de um bode, escrito ao seu lado Baneia, porque é uma alusão a um deus da mitologia grega que dominava a região, chamado Deus Pan ou Paneia, um homem que tinha os pés de bode, mãos de bode, cavanhaque de bode, chifre de bode, um exímio tocador de flauta que dominava esta região. Segundo a mitologia, esta é uma região em que os judeus não ousavam passar por aqui. Daí a expressão do capítulo 16 e versículo 18, quando encerra dizendo: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Há uma expressão que os judeus usavam e chamavam essa localidade de as portas do inferno, por causa do paganismo, da idolatria e dos sacrifícios que ali ocorriam. Um judeu não ousava passar por aqui. Se tivesse que cortar o caminho e o caminho fosse mais longo, eles cortariam, mas não pegavam um atalho para não passar num contexto de idolatria e de paganismo. Jesus pega os seus discípulos e entra aonde os judeus nunca entrou. Jesus pega os seus discípulos e vai para um lugar em que os judeus nunca ousou entrar. Jesus pega os seus discípulos e vai para o lugar da idolatria, do paganismo, da maldição, porque é no lugar em que, entre aspas, uma mitologia cita que um Deus Pan domina, Jesus vai fazer uma declaração que vai permanecer por toda a história da igreja. É nesse lugar que Jesus se aproxima junto aos 12, faz uma pergunta de cunho externo e uma pergunta de cunho interno. A pergunta de cunho externo é: o que dizem os homens que eu sou? Lá vem a resposta dividida em 4 pontos. Eles vão responder e dizer: Senhor, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros ainda dizem que o Senhor é Jeremias. Ao grupo do indeciso que diz que o Senhor é um profeta apenas. Aí Jesus faz a pergunta de cunho interno e pergunta para os 12: e vós, quem dizeis que eu sou? O que é que vocês acham que eu sou? Então Pedro, por revelação divina, abre a boca e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E antes que Pedro pensasse em se gabar pela a grandeza do que ele está falando, o filho lhe responde dizendo: calma, Pedro, não foi a carne, não foi o sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está no céu é que te fez saber quem eu sou. Agora observe que no capítulo 16, no versículo de número 18, Jesus vai fazer um trocadilho com as palavras entre o nome Pedro e a palavra pedra. Jesus, olhando para Pedro, conjuga: pois também eu te digo, e a conjugação é: tu és Pedro. Mas quando Cristo olha para si mesmo, ele diz: sobre esta pedra. Olha a conjugação: tu és Pedro, esta pedra. Tu és Pedro, esta pedra. A pedra não é Pedro, Pedro não é pedra. Pedro é Pedro e a pedra é pedra. Então ele conjuga: tu és Pedro, um termo grego chamado Petros, que quer dizer pequenos fragmentos, pedras removíveis, pedras pequeninas. Com isso Jesus está dizendo: tu és Pedro, tu és uma pedra pequena, tu és um pequeno fragmento, tu és uma pedra pequenina, tu és a pedra que eu tiro do lugar, que eu coloco em outro lugar, que eu mudo de lugar, que eu levo, que eu trago, que eu sustento, que eu envio, comissiono. Sou eu que levanto, sou eu que separo, sou eu que consagro, sou eu que chamo, sou eu que envio, sou eu que dou respaldo, sou eu que dou dons, sou eu que batizo, sou eu que renovo, sou eu que uso, sou eu que dou ministério, sou eu que abro as portas, sou eu que faço o jeito que eu quiser, porque tu és a pedra pequena. Quantos aqui é uma pedra pequena na mão de Jesus? O próprio Pedro, nos seus registros da primeira e da segunda epístola que ele mesmo redigiu,
ele chega a dizer que todos nós somos pedras vivas desse grande edifício chamado casa de Deus. E quando Jesus olha para Pedro, ele diz: tu és Pedro. Mas quando Jesus conjuga para si, ele diz: sobre esta pedra, se referindo a ele mesmo, cujo termo do grego quer dizer rocha inabalável, ele diz: você é uma pedra pequena, mas eu sou a rocha inabalável. Você é uma pedra que eu tiro do lugar, mas eu sou a coluna e a firmeza da verdade. Você é a pedra que eu posso remover, enviar e trazer, mas eu sou o alicerce da igreja, o fundamento da igreja. Eu sou a pedra de esquina, eu sou a pedra angular, eu sou a pedra que vem cortando, eu sou a pedra que os construtores rejeitaram, eu sou a pedra de escândalo para quem tropeça, mas sou o sustentáculo para a igreja que permanece inabalável para o louvor do nome do Senhor Jesus. Quantos podem glorificar a Deus pela vida de Cristo? Quando Cristo conjuga e trabalha o trocadilho entre Pedro e a pedra, e mostrando o lugar de Pedro, e mostrando a função de Cristo, Cristo está dizendo no versículo 18, sobre esta pedra que é ele mesmo, ele usa a expressão está bem edificada. Com isso ele está dizendo que a igreja está bem fundamentada. Com isso ele está dizendo que nada pode derrubar a igreja, porque a igreja está no alicerce chamado Jesus. Ora, já estamos embarcando para quase 2000 anos, se levarmos em consideração o ano 33 de Cristo para cá, que a igreja fora estabelecida, inaugurada em Atos capítulo 2, e de lá para cá muito se fizera para destruir a igreja, para erradicar a igreja, para derrubar a igreja, para acabar com a igreja, para dizimar a igreja, para apagar a igreja, para derrubar a igreja. Mas quanto mais fizeram para a igreja sair, mais ela apareceu. Quanto mais fizeram para a igreja acabar, mais ela cresceu. Quanto mais fizeram para dizimar a igreja, mais ela aumentou na qualidade, na quantidade, e hoje ela povoa a terra para o bendito nome do Senhor Jesus ser glorificado. Sabe por quê? Porque a igreja não é obra humana, porque a igreja não é obra da terra, porque a igreja não é fruto da imaginação de um homem. A igreja é uma obra divina, a igreja é da mente de Deus, a igreja sempre existiu no coração de Deus, a igreja é um projeto que sempre existiu na mente eterna do Pai. A igreja, ela é uma constituição do céu, a igreja é militante, a igreja é gloriosa, a igreja é formosa, a igreja é lavada, a igreja é remida, a igreja é comprada, a igreja é aspergida, a igreja é santificada, a igreja é separada, a igreja ela é comprada, a igreja é conduzida, a igreja é dirigida, a igreja é abençoada, a igreja tem um sustentáculo, a igreja tem um dono, a igreja tem um rei, a igreja tem um senhor, a igreja tem um noivo, a igreja tem um amigo do noivo, a igreja tem palavra, a igreja tem o auxílio do céu, a igreja não está sozinha, os anjos trabalham em prol da igreja, o Senhor é o dono da igreja, a mão de Deus está sobre a igreja é uma voz profética, a igreja é sacerdotal, a igreja é missionária, a igreja é pregadora, a igreja é precursora, a igreja é adoradora, a igreja é dizimista, a igreja é ofertante, a igreja é ganhadora de alma, a igreja é vencedora no poder do nome de Jesus. Haja visto que ele vai usar uma expressão muito importante no versículo 18, quando ele diz: edificarei a minha igreja. A expressão conjugal do verbo só ele pode usar. Ele diz a minha igreja, ele está dizendo a igreja é minha, a igreja tem dono, só quem pode usar essa expressão é ele. Você congrega numa igreja, mas a igreja não é sua, você faz parte da igreja, você é uma igreja. Você congrega numa igreja, mas a igreja não é sua, você faz parte da igreja, você é a igreja, porque a igreja já tem dono. Jesus é o dono da igreja. Ele diz: edificarei a minha igreja. A igreja já está patenteada, a igreja já está registrada no livro da vida, a igreja já está registrada no tabelião celestial. Então não adianta você querer dizer que você tem igreja, porque não tem. Você faz parte dela e é uma igreja, assim como eu e você, nós somos a igreja do Senhor, porque ela já tem dono. O dono dela é Cristo. Ninguém pode ser dono da igreja, porque para ser dono da igreja tem que nascer como ele nasceu, e nessa a gente já perdeu. Para ser dono de igreja tem que viver 33 anos e 6 meses na terra sem pecar, e nessa a gente já perdeu também. Para ser dono de igreja você tem que levar o patinho
patíbulo, a cruz, até o Calvário. E nessa você já perdeu também. Para ser dono de igreja, você tem que levar prego nas mãos, pregos no pé, uma lança entre a quarta e quinta costela, de baixo para cima, atingindo o pericárdio, a bolsa que encobre o seu coração, e tem que esvair sangue e água. E nessa você já perdeu também. Para ser dono de igreja, tem que receber uma coroa de espinho. E nessa já perdeu também. Para ser dono de igreja, você tem que receber uma quarentena menos uma. E nessa já perdeu também. Para ser dono de igreja, você tem que morrer na cruz do meio. E nessa já perdeu também. Para ser dono de igreja, você tem que vencer 5 inimigos na cruz, a saber, o diabo, a morte, a sepultura, os demônios e o pecado. E nessa você já perdeu também. Para ser dono de igreja, você tem que ressuscitar o terceiro dia. E nessa já perdeu também. Para ser dono de igreja, você tem que se assunto ao céu, sentar à destra do Pai e dizer: está consumado, eu venci. E eu acho que nessa a gente perdeu também. Então é melhor deixar Jesus continuar sendo o dono da igreja, e nós somos a igreja que ele edificou para a glória do nome dele. Mas quando o texto de Mateus capítulo 16, versículo 18, usa a expressão edificarei a minha igreja, isso não quer dizer que a igreja passou a existir a partir dessa expressão. Na verdade, a palavra igreja aparece no Novo Testamento 111 vezes, e das 111 vezes que ela é mencionada, ela aparece aqui pela primeira vez, mas não quer dizer que é a primeira vez que a igreja está passando a existir, é a partir desse texto que ela existe. Não, a igreja sempre existiu na mente eterna de Deus. É só você ler Efésios capítulo 1, versículo 9 e 10, Efésios capítulo 3, versículo 2, Efésios capítulo 3, verso 9 e 10, Colossenses capítulo 1, verso 24 a 29, e você vai ver Paulo mencionando a plenitude dos tempos, a plenitude da divindade, as dispensações, a pessoa de Cristo e a pessoa da igreja. Mas é em Colossenses que Paulo diz que o mistério que estava oculto em Deus, Deus a revelou através de Cristo, seu Filho Jesus, e agora o revela através da igreja. Existem 2 mistérios que eram ocultos. O primeiro mistério oculto era o próprio Filho. Observe João capítulo 1, versículo 18, a Bíblia diz que Jesus estava no seio do Pai. Ele era o mistério oculto no Pai. O segundo mistério oculto era a igreja. Jesus estava oculto no Pai e a igreja estava oculta em Cristo. O Pai revelou o Filho e agora o Filho está revelando a igreja. Quando Jesus diz que eu vou edificar a minha igreja, ele está revelando um projeto que sempre existiu na mente eterna de Deus. É bem verdade que quando Deus começa o seu trabalhar dentro da história da raça humana, ele começa preparando um palco para a obra missionária. O palco da obra missionária está em Gênesis capítulo 1 e versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. O que? Deus criou os céus e a terra. Criando os céus e a terra, Deus criou o palco das missões. O palco das missões nada mais é do que o mundo em que Deus criou. Observe João capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo. Observe Marcos capítulo 15, capítulo 16, versículo 15, e de por todo o mundo, porque Deus tem uma visão de mundo. O amor de Deus é para com todo mundo. O palco das missões é todo o mundo. Marcos 14, versículo 14, tem uma divisa dizendo que este evangelho do reino deve ser pregado em todo o mundo, porque a visão de Deus, a visão do Pai é uma visão de mundo. Deus é o primeiro missionário da história, Deus é o primeiro pregador da história, Deus é o primeiro evangelista da história, Deus é o primeiro missionário da história, Deus é o primeiro profeta da história, porque ele entra em Gênesis capítulo 3, versículo 15, e diz que da semente da mulher vai nascer um varão que vai esmagar a cabeça da serpente, e esta por sua vez vai ferir o seu calcanhar. Então ele é o primeiro pregador das boas novas, o primeiro missionário, mas também é o primeiro ofertante, porque ele vai dar o melhor que ele tem, de acordo com João 3,16, porque ele ama o mundo de tal maneira que ele deu, ofertou, ele deu, enviou, ele deu, ofereceu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele é o primeiro pregador, o primeiro profeta, o primeiro missionário, mas também é o primeiro ofertante. Jesus aceitou o desafio, e o desafio requeria renúncias. Jesus renunciou ao trono de glória, Jesus renunciou à companhia do Pai, Jesus renunciou aos louvores dos anjos, Jesus renunciou aos céus de glória quando se fez carne, desceu e se fez carne. No seu ministério aceitou todas as prerrogativas do Pai, porque quando foi indagado sobre quem ele era, ele dizia: eu não vim fazer a minha vontade,
mas vim fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus cumpriu todo o desígnio do Pai, cumpriu toda a vontade do Pai, recebeu o que recebeu debaixo da vontade do Pai, abdicou-se do seu livre-arbítrio no Getsemane, quando orou dizendo: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Em Cristo se cumpriu toda a justiça de Deus. Ele vai à cruz, ele consuma a salvação e a redenção da alma humana, e ao terceiro dia ressuscita para a nossa justificação. Bendito seja o nome do Senhor. Mas no seu curto ministério, quando ele estabelece a igreja, ele diz: a minha igreja, e a expressão evoca três termos. O primeiro termo é um termo de língua ou de origem grega chamado eclésia. O segundo termo é um termo de origem latim que quer dizer eclesia. O terceiro termo, também no latim, quer dizer raptus. E nessa pequena palavra igreja, nós temos as três chamadas da igreja. Primeira chamada, eclésia. Segunda chamada, eclesia. Terceira chamada, raptus. Na primeira chamada, que é eclésia, a definição é chamados para fora. Na segunda chamada, que é eclesia, a definição também é chamados para fora. Na terceira definição, que é raptus, significa também chamados para fora. Então qual é a diferença das três? É que a primeira é chamados para fora do mundo, que equivale a dizer o momento em que Jesus salvou a minha alma e salvou a tua alma também. Você lembra quando Jesus te salvou? Você lembra quando Jesus salvou e libertou a sua vida? Então isto é eclésia, chamados para fora do mundo. 1 de Pedro capítulo 1 versículo 15 e 16: sede santo como é santo aquele que vos chamou. Sede santo como é santo aquele que vos chamou. Diz a carta de Paulo aos Colossenses capítulo 1 versículo 13, que Deus nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, e agora nós somos coparticipantes da graça e da bênção de Deus. Somos lavados, comprados, remidos, somos justificados, regenerados, santificados, filiados e adotados, e aguardamos uma linda promessa, que é estar com Jesus na glória para todo sempre. Esta é a primeira chamada, chamados do mundo para a igreja, chamados para fora do mundo para servir ao Senhor e sermos crentes na pessoa bendita de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantos já atenderam esse chamado? O chamado da graça, o chamado da salvação, o chamado do perdão, o chamado da vida, o chamado da fé, o chamado para morar no céu, o chamado para ser templo do Espírito Santo, o chamado para ser adorador, o chamado para ser salvo, um chamado para ser servo, um chamado para ser um cidadão do céu. Nós já aceitamos esse chamado. O segundo chamado vem do termo latim, quer dizer eclesia. Eclesia quer dizer chamados para fora, mas não é chamados para fora do mundo, porque já fomos na primeira. A segunda é chamados para fora de quatro paredes. Primeiro você é chamado para fora do mundo, para a igreja. Segundo, você é chamado para fora da igreja para voltar para o mesmo mundo da onde Jesus se tirou, para falar para este mundo com grandes coisas fez o Senhor Jesus pela sua vida. Aqui está a chamada missionária, a tarefa suprema da igreja, que é a evangelização e a obra missionária nas suas quatro áreas, a saber, a obra missão urbana, a missão local, a urbana, nacional e a transcultural. Dentro do latim a palavra evoca dizer sairmos de quatro paredes e irmos para fora, anunciar a mensagem da cruz ao mundo que está perdido, para que eles tenham pleno conhecimento desta verdade. Esta chamada não é para pastor, esta chamada não é só para evangelista, esta chamada não é só para missionário, esta chamada é para todo crente salvo na pessoa bendita de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Tem pessoas que querem transferir a responsabilidade da obra evangelística e da obra de missões. Então ele diz: eu não tenho cargo. Então ele diz: eu não tenho título. Então ele diz: mas eu não sou pastor. Então ele diz: eu não sou pregador, não sou cantor, não sou missionário. Mas a Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que nós somos testemunha daquilo que Cristo fez e daquilo que Cristo realizou. Todo crente salvo em Jesus já tem a incumbência e a responsabilidade
de ser um missionário. Todo crente é um missionário, cada crente é um missionário. A igreja que não evangeliza logo deixará de ser evangélica. Ele chegou a dizer que é um crente salvo em Jesus, que não é um evangelista, que não ganha uma alma, que não é um missionário. Duvida-se da salvação dele e duvida-se que é que ele nasceu de novo, porque uma pessoa que já entregou a vida a Cristo e que já aceitou e já nasceu de novo, não pode ficar quieto ou calado, sendo um portador de uma mensagem tão poderosa, de uma verdade absoluta e não relativa, de uma verdade pura, cristalina, salvadora, redentora e libertadora, como a mensagem do Evangelho. O Evangelho segundo o registro de Paulo em Romanos capítulo 1, versículo 16, Paulo chegou a dizer: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque o Evangelho é poder, o Evangelho é poder, o Evangelho é poder, o Evangelho é poder, o Evangelho é poder para a salvação de todo aquele que nele crê, tanto do judeu quanto do gentil. A missão da igreja, a tarefa suprema da igreja, a natureza da igreja é uma natureza missionária. Alguém conta uma certa parábola de que Cristo foi assunto aos céus, chegou diante do Pai, assentou-se à destra de Deus, os anjos se apresentaram e começaram a lhe indagar com quem que ele deixou a missão na terra para dar continuidade àquilo que ele iniciou. E ele disse: eu deixei a missão na mão de 12 homens, que a essa altura se tornaram 70, que a essa altura se tornaram 120, e que a essa altura estão no cenáculo orando. E ele pergunta: e se esses homens falharem, o Senhor tem um plano B? E ele responde dizendo: eu não tenho um plano B. Com isso ele está dizendo: a igreja não pode falhar com a sua missão de anunciar o Evangelho, de pregar as boas novas, de ganhar almas para o reino dos céus. E essa é a nossa responsabilidade como igreja. O Senhor nos chamou com essa responsabilidade. Ele não tem um segundo plano, ele não tem um outro projeto. O único projeto que ele tem é esse chamado igreja, e nesse projeto eu, você, todos nós estamos inseridos. É tempo de sairmos de 4 paredes e irmos ao mundo anunciar. O Evangelho é poder, a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Revelação e sonhos que Deus lhe dera. Enquanto Pedro expunha a palavra, o Espírito caiu sobre eles, e antes que descesse as águas, foram batizados com o poder do Espírito Santo. Em Atos capítulo 11, a igreja de Antioquia se prepara através da vida de Ágapo e prepara uma grande oferta para começar a obra missionária. Em Atos capítulo 12, Tiago, passado pela fio da espada, Pedro foi preso em uma prisão, mas uma igreja está intercedendo pela libertação do pregador, pela libertação do missionário, pela libertação do apóstolo, para que a obra não pare. Em Atos capítulo 13, a igreja que está em Antioquia é coberta de profetas, doutores e mestres. Entre eles está Paulo e Barnabé, e disse o Espírito Santo: separai-me a Paulo e a Barnabé para a obra que eu os tenho vocacionado. E orientados pelo Espírito Santo, saíram para pregar o Evangelho. Em Atos capítulo 4 ou 14, Paulo desce para Listra na companhia dos seus companheiros, passa por Icônio, por Derbe, por Antioquia da Pisídia, e prega o Evangelho na Galácia do Sul, estabelece as igrejas da Galácia. Em Atos capítulo 15, há um concílio em Jerusalém, onde fica definido que quem é da graça não tem compromisso com a lei, que quem é da graça não tem que guardar rudimentos judaicos nenhum, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Em Atos capítulo 16, Paulo desce na companhia de Timóteo e tenta descer para Bitínia. O Espírito diz: você não vai para Bitínia. Então ele tenta descer para a Ásia. O Espírito diz: você não vai para a Ásia. Então ele tem uma visão da noite, e um varão da Macedônia apareceu e gritou: atravessa a Macedônia
Quais são os nossos frutos? Quais são os resultados do nosso trabalho? Nós já temos tudo: o dono da igreja, a palavra e o Espírito Santo. Costumo dizer uma palavra aportuguesada: nós somos um povo indesculpáveis diante de Deus. Indesculpáveis. A geração passada fez e deixou um legado. E tudo que a geração passada fez foi para que nós pudéssemos ter o que nós temos hoje. A geração passada, sem ter o que nós temos, fez e fez muito. E hoje a gente já tem tudo. Não precisa chegar mais nada. Só precisa ter uma ação da igreja. Se a igreja agir, Deus abre o céu, faz o que tem para fazer, e nós cumprimos a missão da igreja. Que Deus em Cristo te abençoe. Que Deus te fortaleça. Que Deus te dê graça. E que você possa comparecer perante Ele com as suas mãos cheias de frutos para a obra de Deus. Deus abençoe. Deve ser linda. Se pudesse eu iria pra lá agora. Veria o Senhor frente a frente, cantaria naquele imenso coral. Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, quero agradecer ao nosso Deus por mais um aniversário, 14º aniversário de missões. Quero já aproveitar, agradecer ao Conjunto Missão Resgate, a toda a diretoria. Agradeço também ao nosso pastor-presidente, pastor José Alves, e a nossa missionária Elisete. Agradeço ao pastor Neemias e também à missionária Elaine, que fizeram presente nesse congresso, pregando a palavra de Deus. Agradeço a cantora Miriam do Espaço, que Deus te abençoe também. Glória a Deus, é lá da minha cidade, Goiânia, pernambucana, glória a Deus. Agradeço também aos meus familiares e a todos vocês que pareceram, fizeram presente nesse congresso. Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus.